passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Porque dizem que a igreja não aceita outros relacionamentos se não for o tradicional entre homem e mulher. Tanto os casais tradicionais abandonando os seus filhos e muitas vezes os casais homoafetivos têm o amor para dar essa criança que adotariam. Em primeiro lugar, boa tarde. Queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês hoje. E, enquanto psicóloga, eu vou falar um pouquinho a respeito desse movimento social que vem acontecendo. E os padres depois vão completar um pouco essa parte que tem a ver mais com a questão de doutrina, valores, que aí já não é tanto da minha área. E não só com relação ao homossexualismo, mas de uma forma geral. Nós estamos passando por um momento de transição na nossa sociedade. E como todo momento de transição, a gente percebe que alguns valores eles vão se perdendo, alguns valores, vamos dizer, vão sendo somados, e nós costumamos dizer assim que acaba que uma cultura, né, ela também tem a sua personalidade. E essa personalidade, ela acaba sendo estampada nas pessoas que estão ali convivendo. Então, estamos nesse movimento. E nesse movimento social, infelizmente, muitas pessoas, por estarmos em uma sociedade extremamente ativista nesse momento, hedonista, que existe uma busca pelo prazer incansável, a gente percebe que existe vamos dizer assim, como se tivesse perdido alguns sentidos. Ou seja, existe sim a questão do homossexualismo, em primeiro lugar, só para entrar aí explicando um pouquinho melhor. Não dizemos que tem uma causa explícita, mas existem vários fatores que levam à questão do homossexualismo. Questões biológicas, questões que são ambientais. Dentro da psicanálise que eu trabalho, a gente costuma falar muito da referência, né, ou a referência feminina, ou a referência masculina. Isso vai influenciar muito na maneira como aquela criança, futuro jovem, vai estar olhando, né, para a sua própria identidade. Então, isso faz parte da identidade, que pode estar sendo um dos influenciadores. Então, assim como existe esse critério que a pessoa ela tem realmente uma tendência, vou usar esse termo, tanto biológico quanto até mesmo emocional, existe uma tendência cultural. Então, quando a gente fala dessa sociedade hedonista, ou seja, que busca incansavelmente o prazer, a gente tem aquele contexto onde os jovens eles não cessam. Então, cada vez se busca mais. Como tudo é muito fácil, como tudo é muito alcançado, como tudo é muito rápido, passa muito rápido também. Então, os relacionamentos hoje em dia são tão rápidos quanto, né, essa era fast food, que muitas vezes a gente fala, né, essa geração tão rápida. E isso acaba influenciando muito. Então, só explicando um pouquinho que a questão do homossexualismo, como outras questões, vai levantar um pouquinho esse olhar para essa nova sociedade, esse novo jovem, né, que a gente conhece, a gente encontra, tem uma influência muito forte cultural também. E nós precisamos estar atentos, porque quando você tem o autoconhecimento, quando você entende realmente daquilo que você é, né? Que você entende a sua identidade, independente da sua pretensão sexual, você tem consciência do que você é. E você consegue tomar boas decisões baseado nisso. Você consegue, inclusive, entender quais são os seus limites e quais limites que você também precisa respeitar. Então, só explicando um pouquinho com relação a esse movimento, porque só, né, completando a nossa sociedade, né, ocidental, a gente tem uma sociedade narcisista também. Ou seja, além de buscar o prazer, eu busco um prazer próprio.
Então, isso influencia muito hoje no olhar das pessoas. A gente engloba demais, às vezes, inclusive em questões como essa, mas a gente tem que aprender a olhar um pouquinho mais para o particular de cada caso, né? Qual dos padres poderia completar? Então, a resposta também, a pergunta fala em questão de relacionamento homossexual, né? Mas primeiro a gente precisa entender essa questão da condição do homossexual, né? Desde que o ser humano existe, né, na história da civilização, o comportamento homossexual existe. Então isso não é uma novidade. A gente sabe que agora os homossexuais estão se manifestando mais claramente quanto à sua orientação sexual, ou seja, a condição pela qual ele está orientado a sentir prazer que não é escolha por um dos sexos. E no caso do homossexual, o mesmo sexo, né? Então, a gente tem que entender que isso é uma questão humana, acima de tudo, né? Só que, o que a igreja fala a respeito disso? Graças a Deus nós temos um Papa que, embora tenha falado nas entrelinhas, né, como na Amoris Laetitia, por exemplo, está aconselhando os padres ao cuidado pastoral com o homossexual. Por quê? Porque se tratam de pessoas, são seres humanos. Então, acima de tudo, posso falar enquanto padre, nós temos que acolher, como a gente acolhe qualquer ser humano, porque se trata de pessoa humana, então a gente tem que tratar bem. Agora, em relação ao casamento homossexual, existe uma questão que a igreja não vai abrir mão, que na essência do sacramento do matrimônio, ou seja, quando o sacramento do matrimônio foi instituído, existia o fim unitivo e o procriativo. No fim unitivo tem esse caráter de complementariedade entre homem e mulher, que só existe entre o homem e mulher com esse fim unitivo, né? E procriativo também é a mesma coisa, porque direta ou indiretamente, né, porque a gente sabe que tem as maneiras indiretas de conceber um filho, fecundação in vitro, barriga de aluguel, né? A gente vê tantas formas, mas direta e indiretamente precisa da contribuição do homem e da contribuição da mulher. Por causa disso, a igreja fala que a melhor maneira de viver esta união seria entre um homem e uma mulher. É o ideal cristão. E assim, a não ser que venha um Papa super, hiper, mega progressista, como não é o caso do Francisco, que ele já foi claro em relação a isso, a doutrina do sacramento do matrimônio não vai mudar. Mas isso não impede da gente acolher dentro das nossas comunidades pessoas que querem viver dentro dos limites que a sua própria natureza humana pede a vida cristã, né? E eu acredito que um homossexual cristão não está preocupado se ele vai casar na igreja ou não, né? Geralmente essa questão vem mais dos movimentos, né? Dos ativistas que vêm. Por que a igreja não aceita? Mas o homossexual cristão, ele já encontrou o seu lugar. E quando encontra pastores que têm esse olhar humano, se sentem muito mais ainda pertencentes à igreja católica. Por quê? Porque o pastor dá essa contribuição, esse carinho, esse cuidado. E na Amoris Laetitia também o Papa Francisco deixa muito claro que a gente não pode generalizar uma regra e impor da maneira como achamos que é a correta. A gente tem que acompanhar caso por caso. Isso também diz respeito à questão da homossexualidade. Acompanhar caso por caso e acolher a pessoa, né? Acima de tudo se trata de pessoas. Acho que o Padre Luiz pode complementar. Isso que o senhor está falando, Padre, já é até a próxima pergunta dentro desse tema, porque fala que por que a igreja prega tanto que a gente tem que acolher as pessoas homossexuais, mas não permite o casamento entre elas, né? Então... tá. Nem tinha me atentado que tinha essa questão. Tá, mas já respondi também, claro, né? Claro, o casamento também. É por causa do ideal cristão, fim unitivo e procriativo, caráter de complementariedade. Isso a igreja não vai abrir mão. Infelizmente, para os ativistas, a igreja não vai abrir mão. Mas isso não impede de nós termos esse olhar humano, né? Quando eu estava preparando as respostas, uma coisa, não sei, nem estudei isso, mas me veio uma intuição que é assim: a sexualidade é uma questão humana. É uma questão humana, com um propósito divino. O propósito da nossa vivência sexual para nós cristãs, é um propósito divino. E a maneira divina de viver a sexualidade participando do amor de Deus, né, como Ele é na gratuidade. Por isso o homem e a mulher têm que viver esse amor, e participando da criação, né, sendo co-criador junto com o Criador. Então por isso que o matrimônio é o ideal da relação.
né? Mas isso não impede, como eu disse, como a sexualidade é uma questão humana, da gente acolher as pessoas que, por sua natureza, não têm vocação para o matrimônio. E isso se encaixa também em relação aos homossexuais. Não tem vocação para o matrimônio nos moldes do ideal cristão. E a gente tem que acolher, tem que amar. E da nossa parte, né, principalmente das pessoas que estão há muito tempo na igreja, cabe esse abraçar. O amor na gratuidade, que é o evangelho desse final de semana, né? O amor, amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo, né? E a gente só vai demonstrar esse amor a Deus se a gente ama o próximo. E não é o próximo que eu escolho, né? Que eu escolho assim, o mais queridinho para mim. Porque amar é uma decisão, sim. Mas eu tenho que escolher amar todos, né? Todos sem distinção. Quer complementar, padre? Eu acho que mais uma coisa que é importante na fala do senhor, padre, é o quanto, por não ter essa clareza, né, não ter essa identificação, não olhar para a particularidade, gera-se um sofrimento muito grande por parte do homossexual e por parte da família, porque essa família, muitas vezes, ela foi educada dentro de outros princípios, dentro de outros valores. Então, existe aquela pergunta que muitas vezes os pais acabam fazendo: mas de quem é a culpa? Então, isso é muito importante ser discutido, porque gera muito sofrimento. Existem muitos homossexuais hoje que acabam passando por uma depressão, vivendo situações de crises de ansiedade, sofrimento emocional de maneira geral, e às vezes até chegando a tentativas ou até mesmo ao suicídio. Por quê? Porque não se conhece, porque não sabe exatamente do que se trata. E quando a gente fala dentro da igreja, né, dentro do olhar da igreja, eu acho importante isso, é um ser humano e ponto. Então, se você se considera humano e você é amado por Deus e entende que o amor dele é acima do teu pecado, é um amor de misericórdia, você não precisa ir contra aquilo que você é. Você precisa só aprender a lidar e entender um pouco melhor. Então, acho que esse momento é muito importante, né? Ser esclarecido, porque tem muitas pessoas que sofrem e adoecem, principalmente emocionalmente, por conta disso. Diocese em Evangelização.